muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 31 minutos, terça-feira, 23 de novembro. Um dos destaques de hoje é que teve manhã de operação contra pessoas que usavam o conhecido golpe dos nudes para extorquir dinheiro. E mais, tinha uma mulher que mais parece uma atriz do crime, que é o destaque do Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane, a todos que nos acompanham. E dessa vez não era teatro. A mulher que fingiu estar em uma delegacia para denunciar, agora está em uma delegacia de verdade. Mas dessa vez como acusada. Está presa essa atriz do crime que gravou vídeos para assustar vítimas do golpe dos nudes. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo completo e também como era a forma de atuação dessa quadrilha. Tá certo, então daqui a pouco o Lucas volta com mais informações sobre esse desdobramento, das investigações em relação ao golpe dos nudes. Rio Grande do Sul aí se tornando sede, infelizmente, de mais um golpe, Depois do bilhete premiado lá de Passo Fundo, agora é o golpe dos nudes, que nasceu aqui e está fazendo vítimas em todo o país. Agora, 11 horas e 32 minutos, tem ainda novidades do caso do prefeito de Palmitinho. Ele foi esfaqueado dentro da prefeitura. Destaque para o Guilherme Roquete, direto da redação. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. O prefeito, Lu, pode ter alta nesta tarde. Depois do atentado, ele foi medicado, encaminhado lá para Tenente Portela e os ferimentos não atingiram nenhum órgão vital. Mas nós conversamos nessa manhã com a filha dele, que está ainda surpresa pelo que aconteceu lá na cidade. E daqui a pouco a gente conta essa história tintim por tintim, como aconteceu esse atentado contra o prefeito lá de Palmitinho. Tá certo, Guilherme. A gente está curioso aqui para saber como é que foi que tudo aconteceu. Por que essa mulher foi até a prefeitura portando uma arma? O que havia por trás de toda essa confusão? 11 horas e 33 minutos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente segue com muita notícia para todo o Rio Grande do Sul até a 1h da tarde. E olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma polêmica que vem da Serra Gaúcha. É que a Prefeitura de Gramado está estudando cobrar uma taxa para os veículos que visitarem a cidade. O valor seria de 5 a 80 reais, ou seja, depende do tipo de veículo. Carro de passeio, por exemplo, seria em torno de 15 reais. E nós queremos saber de você que nos assiste. O que você acha dessa iniciativa? Concorda? Acha que é elitizar o turismo na cidade? A gente quer que você participe pelas nossas redes sociais. Entra lá, Facebook, SBTRS Oficial, o endereço está na tela. A gente quer saber a sua opinião. Ou seja, se você participar, pode aparecer aqui no nosso programa. Será que vale mesmo cobrar essa taxa ou não? É que, na verdade, já existe uma taxa que é cobrada, mas direto nas diárias do setor hoteleiro, ou seja, em quem acaba se hospedando na cidade. Agora, a prefeitura quer cobrar de todos, não só direto no hotel, na pousada, e sim de todos que visitarem. Muito semelhante a que, por exemplo, é cobrado em Bombinhas, uma praia aqui no litoral catarinense. Os carros passam, já tem as câmeras e aí pela placa já é feita, enfim, toda a cobrança. E Gramado quer fazer, tem algumas exceções, moradores da região, Canela, São Francisco de Paula. A gente vai conversar ao vivo aqui com o prefeito para entender qual é a proposta da prefeitura, porque está dando muita polêmica. Muita polêmica. Por exemplo, o setor lá do comércio é contra. Diz que isso aí pode afugentar os turistas e a cidade vive do turismo. A prefeitura diz que precisa de dinheiro para investir em infraestrutura, meio ambiente, coleta do lixo, esgoto. E aí? Quem será que tem razão? Mais um imposto para se pagar? Bom, daqui a pouco a gente conta tudo como é que é essa proposta e quer saber, então, a sua opinião. Antes da gente seguir para mais notícias, vamos acompanhar um rápido recado do André Har.
Agora o recado é para você que gosta de comprar sempre pelo menor preço. Aproveite a Black Week 2021 do Cindy Lojas Porto Alegre. É a sua semana de muitas compras e economia. Sabe aquele produto que você estava só esperando entrar em promoção? A hora de aproveitar é agora. Você também pode ajudar a economia da cidade neste momento de retomada. Então fique ligado nas lojas da cidade que estão participando da promoção Black Week 2021. A sua semana de muitas compras e economia. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Agora vamos seguir, porque olha, tem muita notícia. Tem um caminhão de notícia hoje, 11 horas 36 minutos. Liga a sirene. Liga a sirene porque teve operação nessa manhã. Teve operação para prender suspeitos de crimes nojentos. Estou falando de quê? Pedofilia e também exploração sexual infantil pela internet. Quem acompanhou a operação é o repórter Lucas Abate, que tem os detalhes. Lucas, como é que foi essa operação? Quem é que foi preso? A gente está vendo que teve pé na porta. Teve 2 presos até o momento, Luciano. Eu já conto sobre o envolvimento de cada um deles com esse crime nojento, que é a pornografia infantil. Em um dos casos também o abuso. Mas foi uma operação que aconteceu nesta manhã, contou com 30 policiais civis e também agentes do Instituto Geral de Perícias. Esses peritos, o que eles faziam? Eles faziam, já no momento, a análise de celular, de computador, para verificar se tinha algum material fruto de pornografia infantil nesses aparelhos e assim prender os criminosos em flagrante. Foram cumpridos mandados na região metropolitana, Canoas, principalmente também, Novo Hamburgo e Cachoeirinha. E tem aí a imagem, a gente pode assistir agora, a chegada da polícia na casa de um dos suspeitos, o pé na porta, como a polícia costuma chamar. Os policiais cedinho entraram na casa, já começaram a vasculhar e apreenderam tudo que poderia conter material. Celular, pendrive, HD, computador, tudo isso foi apreendido e analisado. A gente pode ouvir agora um trecho do que disse o delegado Pablo Rocha sobre essa operação. Temos como resultado operacional uma prisão preventiva de um padrasto que estuprou 2 enteadas de 2 casamentos diferentes. 2 relações que foram absolutamente corrompidas por esses atos dele. Também temos outras 2 prisões em flagrante. Temos prisão por tráfico e também prisão por manutenção de arquivo pornográfico relativo a criança e adolescente. Pois é, 11 horas 38 minutos, nós estamos falando aí de uma operação que prendeu 3 pessoas acusadas de exploração sexual de menores, né, Lucas? Como o delegado ali bem disse, um deles era um padrasto que chegou a abusar de 2 enteadas, muito semelhante até a um caso que a gente contou semana passada, que uma menina havia sido abusada do padrasto e depois do avô. Agora esse aí, na verdade, abusou de 2 enteadas. E um caso esse que foi em Canoas também, que tem um combate muito forte essa questão de exploração, de abuso de crianças. E desse caso, um padrasto que abusou enteadas de 2 casamentos diferentes. Primeiro, abusou uma menina, houve a separação. Em um segundo casamento, abusou novamente da enteada. Luciane, só para os dados dessa operação, um preso preventivamente por esse caso de abuso, de estupro dessas 2 enteadas, um outro preso por guardar material de pornografia infantil e durante o cumprimento dos mandados, os policiais também encontraram, olha só, a gente tem as imagens, uma grande quantidade de anabolizantes. Então, uma terceira pessoa, até que não era investigada diretamente pela pornografia infantil, foi presa também por tráfico de drogas, totalizando então 3 presos nessa operação, sendo que 2 ligados diretamente a essa questão de exploração sexual infantil. A gente pode ouvir agora um outro trecho do que disse o delegado Pablo sobre a importância de realizar ações desse tipo. São pedófilos que estamos tirando de circulação e é fundamental o apoio da população que nos tem denunciado, que tem subsidiado a polícia com informações valorosas. Essas informações são trabalhadas de modo profissional, ensejando inquérito policial, mandados de busca e apreensão que se revelam produtivos em prisão. Pois é, né, Lucas? Eu acho que esse recado aí do delegado Pablo
é muito pertinente, porque muita gente vê e diz assim, nossa, aumentou. As pessoas estão cada vez mais cometendo pedofilia, cada vez tem mais pedófilos, enquanto, na verdade, as pessoas estão denunciando mais e a polícia está conseguindo agir em cima dessas denúncias e chegando até esses criminosos, né, Lucas? E como são casos, a maioria casos de estupro, de manutenção, de armazenamento de conteúdos pornográficos, são crimes que acontecem dentro da própria casa, é necessário, a polícia não tem como ter vigilância em todos os locais, claro. Dentro da casa quase que um ambiente inviolável. Então depende principalmente da denúncia, seja de vizinho, seja daqui a pouco de algum colega de escola que viu, algum professor que presenciou, ou até mesmo pessoas, parentes próximas do acusado que devem fazer essa denúncia. E para isso a gente passa o telefone aqui que é muito importante anotar, prefixo 51 3475-2350. Esse é o telefone da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente lá de Canoas. Tem sigilo de anonimato garantido, então pode ligar sem preocupação que a polícia só anota informação e nem verifica quem passou, quem ligou. Isso não fica armazenado, então não tem risco de se descobrir quem fez a denúncia. Ô Lucas, e a gente relembra, né, que semana passada, por exemplo, a gente falou muito sobre aquele avô que foi preso, acusado também foi em Canoas, também foi o delegado Pablo, né, que estava à frente das investigações. Ou seja, um avô foi preso, acusado de estuprar, abusar da própria neta. Inclusive, eles tinham quase que uma relação marital, né, ou seja, era como se fosse ele marido e mulher, dormiam no mesmo quarto. E essa menina já tinha sido abusada do padrasto. Aí, recentemente, também em Canoas, a gente mostrou aquele caso de um condomínio em que um vizinho abusou de algumas menininhas do próprio condomínio e de famílias que eram amigas. Então, a gente sempre reforça, são crimes que acontecem dentro de casa, né? Ou seja, às vezes está embaixo do nosso nariz, são pessoas acima de qualquer suspeita, ninguém tem uma faixa, a gente repete isso, pode parecer repetitivo, mas é importante, ninguém traz aqui na testa dizendo sou abusador, sou pedófilo. Na verdade, são pessoas que parecem ser uma pessoa como qualquer outra, né? Qualquer um de nós tá lá, né, Lucas? Abusador não tem rosto, não tem cor, não tem classe social, pode ter um emprego, pode ser desempregado, é isso que a polícia sempre diz. Tem que desconfiar e principalmente perceber sinais. E quando se trata de criança, a gente não precisa nem falar. Perceber algum comportamento diferente, a criança não chorava, começou a chorar com frequência, daqui a pouco não quer frequentar determinados ambientes, tudo isso é sinal de que algo está errado. Você lembrou muito bem o caso do condomínio de Canoas, que é um caso de grande repercussão. Um casal, Luciane, percebeu, o pai e a mãe perceberam na época que a filha estava estranha. Levaram para uma psicóloga que constatou a mesma situação. O que chegou a acontecer entre eles? Um começou a desconfiar do outro, até descobrirem que o abuso acontecia na casa ao lado, na casa do vizinho. Mas perceba a preocupação desses pais, claro, que chegaram a desconfiar de pessoas que eles confiavam bastante por perceber que a criança não estava normal, perceber um comportamento diferente. E até vou deixar aqui uma observação, né, Lucas? A esposa desse homem que foi preso, né, acusado de abusar de 3 meninas desse condomínio de Canoas, também está sendo investigado. Ou seja, agora foi aberto um inquérito para investigar a possível participação da esposa dele. Lucas, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, que agora eu vou passar a bola aqui para o Guilherme Roquete. Porque, gente, olha o que aconteceu aqui no bairro Nobre. Tem imagens aí que estão circulando nas redes sociais que mostram estudantes causando a maior confusão ali na Avenida Nilo Peçanha. Guilherme, o que aconteceu? São estudantes de uma escola bem conhecida por aqui? São, exatamente, Luciane. São estudantes de uma escola bem conhecida, bem conceituada, de classe mais alta, cuja mensalidade é cara, num bairro também de classe alta. O que aconteceu? Essa verdadeira baderna que a gente está vendo aí na imagem, Luciane, aconteceu na tarde de ontem em frente ao Colégio Anchieta. Os estudantes se reuniram no meio da rua, riscaram nos carros que estavam passando, teriam pego corpo
cones que estavam inclusive jogados na rua, colocados na rua, né, dispostos ali para orientar o trânsito. Jogaram esses cones. Há um relato aí até de um possível acidente que teria acontecido justamente porque alguém tirou um cone do lugar ou jogou contra um carro e o motorista teve que dar uma freada brusca. A diretoria da instituição, em nota, ela repudiou a ação dos estudantes, que seriam então do 3º ano do ensino médio lá da instituição. A nossa equipe de produção, então, tá aí a nota da escola, né? A nota de repúdio da escola. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa, que já disparou, inclusive, e-mails para os pais alertando eles dessa situação. As imagens, inclusive, Lu, elas foram publicadas em páginas dedicadas, então, a essas turmas do colégio. Só que agora o detalhe, aquele mesmo caso de ontem lá dos brigões, dos motociclistas que não tinham registrado ocorrência uns contra os outros, pois até agora, então, nenhum motorista, ninguém registrou nenhuma ocorrência na polícia e também na Brigada Militar. Ninguém foi acionado. Então, apesar da gente ver aí a imagem da gurizada riscando o vidro do carro, com o cone na mão, gritando, fazendo essa verdadeira arruaça, ninguém registrou ocorrência e aí realmente fica difícil para o trabalho da polícia, né, Lu? Eu acho, Guilherme, que nessa situação, os moradores ali da região acabaram reclamando diretamente para o colégio, né? Porque eram alunos, estavam uniformizados. Inclusive, a gente tem uma imagem ali que eles passam com sinalizador em mãos. Sim. Gente, tem que lembrar, é tudo menor de idade. Ah, mas já tem 16, mas são menores de idade. Né? Com certeza. A gente, né, é uma turma que ainda não completou a maioridade e tá infringindo aí, talvez até num ato que pode vir a sofrer uma consequência. Mas óbvio, olha essa imagem aqui, volta um pouquinho ali. Se o João puder retornar um pouquinho. Tem uma imagem ali, gente. Eles vão riscar no carro, Lu. Olha ali, ó. Eles estão riscando no carro, no vidro do carro, ó. Tá vendo ali, ó? Mas deixa só ele voltar um pouquinho, Gui. Aí depois a gente mostra. Aqui, gente, é a Nilo Peçanha. Quem conhece Porto Alegre sabe o que é o trânsito na Nilo Peçanha no fim de tarde. E eles bloquearam. Não é protesto, não é manifestação, não, é arruaça. Vamos fazer aí uma baderninha e atrapalhar um pouquinho o trânsito. E aí depois... Olha ali, o Guilherme aqui atentou que logo depois tem uma imagem em que eles resolvem pichar o carro. Exatamente, e não foi só esse carro aí. Olha, ó. Esse aí foi um dos carros que a gente pode ver na imagem. Olha só, eles estão com canetas, eu não sei se são canetas tipo canetinha, alguma coisa para retroprojetor, Eu não sei enfim. se é isso ou se é spray, né? Pode aqui ser parece também. spray aqui no vidro. Pode ser. Tá em blur, gente, porque são menores de idade, né? Então a gente não pode expor que eles ainda não têm 18 anos. Exatamente. Mas eles, nessa imagem aí, a gente também vai perceber em algum momento eles se aproximando do carro e riscando o carro do motorista. Olha aí, ó, olha só. Eles riscam esse carro preto que tá passando aí, tá? Eles riscam o vidro do carro e continuam bloqueando o trânsito. É uma situação, assim, eu como motorista ficaria até assustado porque a gente não sabe o que está acontecendo quando vem dentro do carro. Tu vem distraído, vem ouvindo alguma música, alguma outra situação, ou prestando atenção no trânsito e de uma hora para outra te dá de cara com esse tipo de situação, né? É uma situação que pode, inclusive, colocar eles próprios em risco. É verdade. Olha, lembra adolescentes. Do Ricardo Nais, Luciane, do que aconteceu? Né? Ele estava estressado, estava num momento difícil. Foi pra cima, né? Exatamente, foi pra cima. E aí, daqui a pouco, eles mesmos se colocam em risco por causa desse tipo de situação. É verdade. Bom, ontem na Bahia teve um caso assim, mas aí o motorista estava bêbado, claro, né? Aí é outra circunstância. É outra situação. 11h49. Vamos seguir então com notícias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma polêmica que vem aqui da Serra Gaúcha. É que a Prefeitura de Gramado está estudando cobrar uma taxa para os veículos que visitarem a cidade. O valor ele deve variar, segundo a proposta, entre R$ 5 e R$ 80. Ou seja, depende se é moto, se é carro de passeio. Carro de passeio seria R$ 15, se não me engano. Ônibus, R$ 80. E a gente quer saber de você, que está aí nos assistindo. O que você acha? Quando for passear em Gramado, do tipo, vou passar o dia em Gramado, não vou me hospedar, não vou dormir porque é caro, tô sem dinheiro, mas vou lá passear, vou lá no Lago Negro. Quando você entrar lá, ó, vai ter que pagar. Só de entrar vai ter que pagar. Concorda ou não concorda? Participe pelas nossas redes sociais, olha ali o endereço está na tela, SBT-RS Oficial, nossa página no Facebook. A gente quer saber a sua opinião. A Prefeitura diz que é preciso cobrar, que hoje há uma cobrança mínima que vai dentro das diárias dos hotéis, das hospedagens, e que precisam, então, fazer essa cobrança de todos os turistas, independentemente se ficam ou não na cidade. E que, para isso, seria muito importante para custear, por exemplo, investimentos de saneamento, infraestrutura, meio ambiente. E aí?
Será que precisa mesmo? Daqui a pouco, então, a gente conversa com o prefeito de Gramado para saber como é que é essa proposta e levantar um pouco essa polêmica. Agora, 11h51. Atenção, porque tem previsão de alta para o final da tarde. O prefeito de Palmitinho. Vocês lembram? Ontem a gente noticiou aqui. O prefeito foi esfaqueado dentro da prefeitura, dentro do gabinete. Guilherme Roquette ontem trouxe essa informação e hoje você conversou, né, Guilherme, com uma familiar do prefeito que contou um pouquinho como é que foi essa situação. Que horror, essa moradora que esfaqueou o prefeito por uma questão de que não concordou com medidas da prefeitura? Exatamente, Lu. Teria sido uma demarcação de terras que os agentes da prefeitura, então, foram na casa dessa mulher, que tem cerca de 30 anos. Ela teria ficado incomodada com esse homem lá no local e depois foi até a prefeitura para tomar satisfação. Dentro do gabinete, pelo que eu conversei com a filha do prefeito Caetano Albarello, a dona Marta, ela nos contou o seguinte, que o pai dela, então, acabou recebendo essa mulher, mas que num determinado momento ela teria pego uma arma que teria levado, inclusive, junto com ela, e aí partiu para cima do prefeito. Ele saiu pelo corredor, tentou sair, inclusive, né, para o lado de fora do gabinete. Foi quando ela, então, partiu para o ataque e atacou o prefeito com aquela faca que a gente está vendo aí, que, segundo, inclusive, a própria filha do prefeito, né, pela informação que ela sabe, teria sido levada propositalmente lá para dentro do gabinete. Estava embaixo da roupa, né? Exatamente, estava embaixo da roupa, estava junto com ela, né, quando ela foi lá para tomar satisfação. Eu acho que a gente já pode ouvir, então, um trecho da fala do que nos disse a filha do prefeito Caetano. Vamos ouvir o que ela nos disse. Ele repetiu os exames hoje. A gente acredita que no final da tarde ele vai ter alta, né? O médico vai liberar ele. Tá estável, ele passou bem a noite, teve alguns episódios com algia, mas ele tá bem, passou bem a noite. Bom, que bom que não passou de um susto, né, e que os ferimentos não foram graves, porque imagina só, a gente sabe que ferimentos por faca são extremamente perigosos, né? Um senhor, enfim, já tem aí mais de 70 anos, né? Imagina ser vítima ali de várias facadas. Por causa de um processo de demarcação de terras, Guilherme. E a gente volta, né, Lu, naquela situação de ontem. Meu Deus, se a gente for chegar nesse ponto, cada vez que precisar resolver as coisas, né? Lu, deixa eu te contar o seguinte, que o prefeito Caetano, ele já foi prefeito lá de Palmitinho, lá em 92, no início dos anos 90, talvez até quando a dona Marta ainda era aí adolescente. E a gente ele teve depois outros mandatos ainda na prefeitura. Foi prefeito da cidade nos 2 últimos anos da gestão anterior e depois ganhou a eleição, então, e agora está no comando da prefeitura, então, pelos próximos 3 anos ainda, né? Quando concluir o mandato. Então, esta pessoa teria ido até lá a prefeitura para tomar satisfação, né? Ela não teria permitido, já teria discutido com os fiscais da prefeitura que foram até a casa dela, mas depois de cometer esse ato, essa mulher, então, acabou presa em flagrante e encaminhada lá para o presídio de Frederico Westphalen. Mas a família do prefeito Caetano, ela ficou muito surpresa por tudo que aconteceu, não imaginava que o pai da dona Marta poderia ser vítima de uma situação como essa. Vamos ouvir mais uma fala, então, do que nos disse a filha do prefeito. Na verdade, o que a gente sabe é que parece que ela estava descontente com uma medição dos terrenos, afinal. E aí ela foi até o gabinete para tirar satisfação com ele. E aí, quando ela ameaçou ele dentro do gabinete, ele acabou saindo, né, para pedir ajuda, até porque ele achou que ela estivesse portando uma arma de fogo. E aí, no que ele saiu, ela acabou atingindo ele com essa faca, então. Bom, eu só espero, Guilherme, que isso aí não comece a virar moda. As pessoas vão cobrar, vão pedir alguma ajuda a prefeito e vai armado agora? Não, é um absurdo, mas Lu... E aí não concorda, vai lá pra cima, parte pra cima e... Que é isso? Daqui a pouco a gente volta na barbárie, né? Mas a polícia já tá em cima desse caso, inclusive. E como é que tá a investigação? A delegada que cuida do caso, ela também nos deu um depoimento ainda na tarde de ontem e a gente pode reproduzir ele agora para saber a quantas anda esse processo de investigação. A autora do fato... uma mulher de 35 anos, ela foi presa pelos policiais civis da delegacia de Palmitinho logo após o fato, sendo que os policiais tão logo tomaram conhecimento do ocorrido, realizaram diligências pela cidade e localizaram ela. Inclusive, ela estava em poder da arma branca, da faca, que foi utilizada para desferir os golpes contra o prefeito.
Nossa, e Guilherme, ela fez isso, fugiu, você sabe desses detalhes? Ela saiu da prefeitura, né, e se deslocou então até um outro ponto da cidade, possivelmente tenha retornado até para casa. Agora, o fato é que a imagem que a gente viu ali da faca, ela continuava, ela sequer se deu ao trabalho de se desfazer, de dar um sumiço nessa faca. Não, essa faca aí, ela foi presa junto com essa mulher que agrediu o prefeito. Tem mais um trecho da delegada, mais uma fala dela, que ela dá mais alguns detalhes da investigação. Ela mora num loteamento, estava sendo fiscalizado por funcionários que foram até o local para fazer a medição dos terrenos para fins de regularização dos imóveis. Nesse primeiro momento, ela já teria manifestado inconformidade com essa regularização, dizendo que não autorizaria os funcionários da prefeitura a fazer aquela medição. Nesse momento, lá naquele local mesmo, já teriam visto ela portando uma faca. Pois é, né, Guilherme? Pelo menos ela está presa, ela foi ali para o presídio de Frederico, que fica no lado ali de Palmitinho, né? Palmitinho fica no noroeste, cidade pequena, 7.000 habitantes, e ela já está presa e a gente espera que isso não aconteça mais, né? Esse tipo de situação não pode virar moda. Tem um problema? Vai lá, reclama para a prefeitura, tenta resolver pelos meios legais. Agora, levar faca, arma de fogo? Não. Chega. Lu, a gente sabe que os serviços das prefeituras sempre são morosos e demoram. Agora, não dá para levar, assim, a ponta de faca. Não dá, literalmente, não dá para levar a ponta de faca. Tá certo? Ô, Guilherme, fica aqui com a gente, porque o assunto agora é uma grande polêmica que vem da Serra Gaúcha. E a gente vai conversar agora com o prefeito de Gramado, o Nestor Tissori, já está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, prefeito. 11 horas e 57 minutos. Prefeito, o assunto agora é sobre esse projeto de lei que vocês encaminharam para a Câmara de Vereadores, agora no início de novembro, que seria a cobrança de uma taxa para os turistas que visitarem a cidade. Eu queria que o senhor explicasse para os telespectadores como é que vai funcionar essa taxa, é por veículo, como é que seria essa cobrança? Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos assistem pelo SBT. Na verdade, nós temos hoje funcionando na cidade a taxa turismo, que é cobrada do hóspede que se hospeda em hotéis, especialmente em hotéis, nem tanto em pousadas. Mas ela está limitada a um número pequeno de visitantes. E a taxa ambiental, que é a maneira que nós estamos construindo junto com o Ministério Público há já mais de um ano, junto aqui a nossa Secretaria de Turismo, a nossa Procuradoria, a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, o Gabinete do Prefeito, em muitas mãos construindo essa taxa ambiental, onde o recurso, já temos hoje o Fundo do Meio Ambiente na Prefeitura, e esse recurso arrecadado será todo investido, vai para esse fundo e será todo investido na área ambiental da cidade. Logicamente que isso sendo feito, entregaremos uma cidade ainda melhor para o visitante. Tem que se dizer que nenhum morador da cidade terá essa cobrança. A ideia que nós temos é que os municípios aqui que fazem fronteira com a cidade sejam isentos também. Os moradores que trabalham na nossa cidade e moram em outros municípios aqui das proximidades também serão isentos. Prefeito. O que essa taxa prevê é a ampliação, digamos assim, do número de pessoas que possam contribuir. Por exemplo, o ônibus que chega na cidade não paga um centavo. O caminhão que vem fazer entrega aqui, e são muitos caminhões diários que vêm fazer entrega das mais diversos tipos de produtos, principalmente materiais de construção, que são materiais pesados, destroem aí o nosso pórtico quando o caminhão é muito alto, destrói os meios fios das calçadas, vasos de flores, e tudo isso é prejuízo para a cidade. Então, essa taxa ambiental, que vai ser muito equilibrada e um valor muito baixo, ela vai garantir uma melhor qualidade de vida para a nossa população, uma cidade melhor para quem visita. Eu hoje tenho que investir também para ter um turismo saudável e crescente, eu tenho que investir em segurança, especialmente. E muitas vezes esse dinheiro que eu invisto na segurança, que é importante, eu não tenho para investir na área ambiental.
Prefeito. Então, aquela história do cobertor curto. Então, essa taxa vai possibilitar que a gente possa investir exclusivamente nas áreas ambientais do nosso município. Prefeito, um minutinho só, agora 12:01. Nós estamos conversando ao vivo com o prefeito de Gramado sobre essa proposta de cobrar uma taxa dos turistas que entrarem na cidade. Hoje, isso é feito de forma automática nas diárias do setor hoteleiro e agora, então, a proposta é que a cobrança seja feita pelos veículos que entrarem na cidade, proposta que já está na Câmara de Vereadores. Prefeito, o meu colega, o Guilherme Roquette, tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, prefeito. A nossa dúvida é o seguinte, eu quero usar uma situação aí, nossa aqui da casa, para exemplificar a minha pergunta. Nós temos o nosso editor Luciano Nunes, que é filho de Canela, natural de Canela, e estamos programando, por exemplo, um churrasco na casa dele. Eu vou sair daqui com o meu carro, que tem placa de Porto Alegre, e preciso chegar em Canela, mas eu não vou ficar em Gramado. Ao passar por Gramado, eu vou ter que pagar essa taxa? O prefeito está nos escutando, prefeito? O prefeito escutou a pergunta? A gente vai refazer o contato com o prefeito, que eu acho que ele não está nos escutando, Guilherme. Você aí de casa que acompanhou já esse início da entrevista, entre lá na nossa página do Facebook e dê a sua opinião. Você é a favor ou é contra a cobrança de uma taxa para ingressar na cidade de Canela? Perdão, o Guilherme falou aqui de Canela, fiquei com Canela na cabeça. Exatamente. Gramado, é que perdão, tá gente. No churrasco do Luciano, eu estava pensando lá dele, né? no churrasco. Então, entre no nosso Facebook, SBT-RS Oficial, e comente, dê a sua opinião se você é a favor ou contra a cobrança de uma taxa para ingressar na cidade de Gramado, que é o destino mais procurado aqui no Rio Grande do Sul e está entre os destinos turísticos mais procurados do Brasil, Guilherme. Até porque, Lu, assim, tem várias coisas que o prefeito, que a gente quer que o prefeito nos esclareça. Por exemplo, até a nossa equipe de reportagem, se subir a serra e vai lá fazer uma matéria, nós vamos ter que pagar. Pois é, olha, ele voltou aqui, voltou a comunicação. Então, está nos ouvindo, prefeito? Estou ouvindo, sim. Então, o prefeito Guilherme havia feito uma pergunta, por exemplo, a gente vai até Canela, passa por Gramado, ou a gente vai para Gramado fazer algum trabalho. Como funciona nesses dois casos? Pagaria ou não pagaria essa taxa? O projeto está na Câmara e ele pode receber sugestões, indicações. Ele não está ainda completo, a gente tem plena ciência disso, né? Nós apenas estamos mandando lá, pedindo autorização para a Câmara aprovar isso. Agora, a montagem desse projeto ainda está por acontecer. Então, todas as sugestões que a gente possa apanhar e que sejam viáveis, nós vamos implementar. Nós não queremos, assim, fazer dessa taxa ambiental uma carga tributária para onde não for necessário. Então, eu penso assim que aquela pessoa que presta serviço em nossa cidade, como eu citei há pouco, vizinhos municípios aqui têm muitos trabalhadores que vêm para cá diariamente, pode-se fazer um cadastro e essa pessoa ser isento, esse veículo de comunicação ser isento. O que eu não posso, por exemplo, é receber aqui diariamente 100, 200 carros com placa de Belo Horizonte e esse carro não paga imposto nenhum para o Estado e não paga imposto nenhum para Gramado. Então, essa empresa de veículos aí, ela tem que ou emplacar uns carros em Gramado, né, que vai render imposto para Gramado, vai render imposto para o Rio Grande do Sul, ou vai pagar essa taxa para acessar a cidade. Então, eu vejo que já existem outras cidades no Brasil fazendo isso, e como eu falei, já existe essa taxa de turismo hoje, há muitos anos, na cidade, como tem a taxa de turismo em várias cidades brasileiras. Então, eu não vejo que não é nenhuma novidade, não é um acréscimo de imposto, nada disso. É mais um equilíbrio de contribuição que a cidade, vamos dizer, precisa. Quais seriam os valores, prefeito, dessa taxa, só para a gente ter uma noção? Pelo que eu vi, por exemplo, carros de passeio seriam R$15, é isso? Os automóveis é R$15 por semana. Então, a gente faz a conta, no mínimo, um automóvel vem com 2 pessoas no mínimo, por uma semana. Os caminhões são em torno de 80, junto com ônibus, R$80 por semana.
Então é um valor bastante baixo. O valor hoje é menor do que a taxa turismo que o hóspede paga no hotel. E eu ofereço uma saúde aqui 24 horas para toda a população de Gramado, como do visitante. Isso é muito custeado pelo poder público. Nós oferecemos uma cidade aqui segura para todas as pessoas. Isso, muita parte é custeada pelo poder público. Enfim, são características que Gramado tem que onera os custos, né? E ela não suporta, qualquer cidade não suporta oferecer essa qualidade toda se não tiver um retorno também, né? Então, me parece que é uma taxa justa, é uma lei que é muito democrática. Por exemplo, nós temos aqui várias fugas do nosso município também para outras cidades, para outros locais, tanto na vinda como para a ida. Isso tudo tem que ser analisado no futuro, se a gente vai permitir que tenha essas fugas, né? Ou se a gente vai ter algum sistema de cobrança também desses desvios de rotas normais, né? Então, é um projeto, digamos assim, pioneiro, por isso até ele gera um pouco de polêmica. Quando se trata de impostos, com certeza gera polêmica, né? Mas eu acho que ele está bem embasado, nós temos muitas razões para isso, né? E eu tenho certeza que o turista, por causa de R$2 por dia, R$1,50 por dia por pessoa, ele jamais vai deixar de vir à cidade. Bem pelo contrário, ele virá mais porque sabe que vai ter um serviço ambiental ainda melhor do que está hoje. Prefeito Guilherme, aqui tem mais uma pergunta para o senhor. Prefeito, eu queria lhe perguntar justamente da mensagem que essa cobrança passa, porque, por exemplo, entra quem paga. Quem não paga e não pode, não entra. Então, de certa forma, isso não pode elitizar quem entra, deixar de ser, por exemplo, um acesso livre e democrático. Qual é a mensagem que o senhor entende que isso passa para a população? Pois como eu falei, isso a gente ainda depois tem que colocar na prática para ver como vai funcionar. Nós não temos uma fórmula exata hoje, até porque, como eu disse, a lei é nova no Brasil, tem poucos municípios ainda operando isso, né? Nós temos que contratar um sistema que seja, talvez, em parceria com a própria Brigada Militar para ter o sistema de placas dos veículos. A pessoa que permanece, foi citada há pouco, que vai para Canela, que passa pela cidade. Sim. E volta para o seu destino sem permanecer na cidade, nós temos que equacionar esse tipo de situação também. Então, é uma situação nova e que a gente vai debater muito, e ela poderá ser melhorada ao longo do tempo e deverá ser melhorada ao longo do tempo. Eu não vejo problema nenhum. O que eu enfatizo é que é a necessidade, é uma forma justa e, na verdade, os municípios têm também que cuidar daquilo que é o seu dia a dia, né? O nosso setor de turismo, ele exige por si só uns investimentos altíssimos, né, que uma cidade de 35 mil habitantes não suporta um investimento para uma cidade hoje de 400, 500 mil habitantes, né? Então, essa é a questão. Prefeito. Então, nós queremos oferecer, como é de regra na nossa cidade, um serviço e um produto cada vez melhor para quem nos visita e para o nosso povo daqui. Prefeito, agora 12:09. Para quem está ligando a TV agora, nós estamos falando sobre esse projeto lá da Prefeitura de Gramado para se cobrar uma taxa para os turistas que visitarem a cidade. Hoje essa taxa ela é embutida nas diárias do setor hoteleiro e a partir de então essa taxa seria cobrada pelos veículos que visitassem a cidade. É um projeto, como disse o prefeito, que está aqui ao vivo com a gente, que ainda está em aberto, tem muita coisa para ser definido, está na Câmara de Vereadores e, claro, levanta uma grande polêmica. Inclusive, prefeito, nas nossas redes sociais, a gente tem lá uma interatividade e as pessoas estão dando a sua opinião. Vou pedir licença só para a gente ler aqui algumas opiniões, olha só, que eu estava lendo aqui lá no nosso Facebook, SBT-RS Oficial, tem muita gente comentando. Gramado é lindo, mas cobrar taxa na situação em que as coisas estão. Maria Penha disse que não concorda. Ó, já fui a turismo e é linda a cidade, mas tudo é caro e ainda pensa em cobrar taxa. Eric Ribeiro, quem mais? Vamos ver. Tem mais alguma... Vamos ver, tem mais alguma participação? Eu tô lendo aqui, tem um monte de gente, não concordo. Cidade turística... Tudo é bem mais caro já. Muita gente, prefeito, dizendo que não concorda. Olha só esse aqui, direito de ir e vir, não concordo. E se for cobrado, não irei mais. Simples assim, o combustível nas alturas.
Pagamos pedágio, agora ter de pagar para entrar em uma cidade, nem pensar. O problema é que Gramado só quer turistas de alto padrão e não estão preocupados em perder público mais humilde. Andréia Araújo. Pois é, prefeito, por isso que a gente abriu esse canal aqui para o senhor explicar. Mas claro que em falar em taxa sempre levanta uma polêmica, né? Eu vi que o senhor disse que é muito semelhante ao projeto lá de Bombinhas, mas Bombinhas, né, ele fica na ponta ali, não é uma ilha, mas fica bem na pontinha, então se consegue fazer essa cobrança e filtrar, exatamente. Agora, Gramado ali acaba também sendo acesso para outras cidades, né? Talvez seja mais complicado de se filtrar quem é turista, quem é trabalhador, morador, quem está passando. Prefeito. Lu, eu acho interessante a gente também comentar, né, por enquanto acho que a gente refaz aí a comunicação com o prefeito, mas é que, por exemplo, eu já fui a São Francisco de Paula passando por Gramado, e aí daqui a pouco, né, precisa realmente, como disse o prefeito, se equacionar essa situação, porque se a gente vai para Canela, como é que a gente vai fazer? Será que vai ter que dar toda a volta, né, e entrar na cidade lá para o São Francisco de Paula ou pela região dos Aparados para, né, para poder chegar na cidade sem ter que pagar a taxa? É realmente como diz o prefeito, isso vai depender ainda de um grande diálogo. Agora ele está nos ouvindo novamente aqui, a comunicação acabou caindo, a gente depende de internet. Prefeito, agora o senhor nos ouve aqui? O retorno está muito baixo. Perdão, prefeito. A gente vai tentar melhorar. Eu queria saber, prefeito, o senhor está nos ouvindo agora? Acho que ele está tentando ali resolver o fone. Vamos aguardar um pouquinho, então. É o prefeito Nestor Tissot, lá de Gramado, falando sobre essa proposta que, claro, causa polêmica, porque Gramado é o principal destino turístico aqui do Rio Grande do Sul, é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Hoje, essa taxa turística é cobrada pela rede hoteleira, diretamente nas diárias, e a proposta é que se cobre pelos veículos. Prefeito, agora o senhor está nos escutando? Acho que não, hein, Guilherme? Pois é, Lu, eu estava refletindo agora sobre uma questão que o prefeito apontou, com relação a dos carros com placa de Belo Horizonte, que é óbvio que ninguém vem, né, ou poucas pessoas vêm de Belo Horizonte. Né? Exatamente, são os carros alugados das grandes locadoras, e eu digo as grandes, porque as locadoras que são daqui de Porto Alegre, a maioria delas têm carros emplacados aqui mesmo na capital. Conheço várias que são aqui, que têm carro emplacado aqui no Rio Grande do Sul. Só que essas grandes locadoras, elas são as que dominam o mercado, e é justamente por isso que esses carros circulam aqui e circulam sem pagar R$1 de IPVA, seja para Gramado, para Porto Alegre, para Jaguarão, enfim, para qualquer uma cidade aqui do estado, né? O problema é bem maior, né? É apenas a pontinha aí do iceberg. Então, prefeito, a gente estava comentando aqui que uma das justificativas que a prefeitura deu, por exemplo, trouxe como exemplo Bombinhas, mas que Bombinhas não é uma ilha, mas é uma pontinha e se consegue filtrar os carros que passam por lá. Aqui, Gramado também é uma passagem, né? Então, talvez tenha uma certa dificuldade para conseguir identificar quem é turista, quem é trabalhador, quem é morador da cidade do lado, quem está indo para a cidade do lado, né, prefeito? Com certeza, são características diferentes, mas eu não vejo problema nenhum de, com o passar do tempo, a gente fazendo as adequações necessárias. Né? Como eu disse, a gente não está aí querendo fazer uma cobrança 100% de todos os veículos que acessam a cidade. A gente vai ter um regramento bem democrático, compreensível a toda a população que aqui passa, que chega, enfim, para a gente encontrar um caminho que seja bom para todos. Né? Eu não vejo problema nenhum disso, não. Nós temos problema aqui sempre retribuir todo o investimento que é feito aqui, retribuir para a nossa população, para o visitante, enfim, que todo mundo fique satisfeito com a cidade. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, prefeito Nestor Tissot de Gramado, explicando aqui, trazendo as justificativas para essa proposta que está na Câmara de Vereadores para se cobrar uma taxa dos turistas que visitarem a cidade. Lá na nossa página do Facebook, olha, o assunto está bombando e eu diria que praticamente todos que participaram são contrários. Então, já que o prefeito diz que existe essa necessidade para manter a infraestrutura, manter até abastecimento de água, por exemplo, na alta temporada, então que ele realmente explique melhor e que essas arestas, essas dúvidas de como será cobrado, não cobrar de trabalhador, morador, quem está passando para visitar a cidade do lado, então tem que vir aí a público, né, para explicar um pouquinho mais como é que isso vai funcionar. Agora, 12h15. Eu quero a sirene.
Traz a sirene, porque eu quero lembrar você. Sabe aquele golpe dos nudes que a gente tá sempre falando, gente? Em que homens são chantageados depois de trocarem fotos íntimas com mulheres jovens? Pois é, hoje a polícia prendeu 3 pessoas envolvidas nesse esquema de extorsão, que não é novidade, Rio Grande do Sul sendo sede, né, ou seja, de mais um golpe, exportando o golpe dos nudes para todo o Brasil. Só que agora, o Lucas Abate, que está acompanhando desde cedo essa situação, eles prenderam mulheres e, entre elas, mulheres que se passavam por mãe, adolescente. Era praticamente um teatro, né? Até forjavam uma espécie de delegacia com um delegado e mandavam esses vídeos aí para a vítima. E tinha disfarce, maquiagem, peruca, faziam de tudo, Luciane, para enganar essas vítimas. Na semana passada, a gente até comentava que o Rio Grande do Sul era um polo exportador de golpe dos nudes. Pois é, também é um polo exportador dos insumos, digamos assim. Porque essas mulheres que foram presas, 3 mulheres e uma delas em especial, faziam os vídeos se passando por vítima ou por suposta vítima, pela adolescente que estava sendo abusada, se passavam por mãe da falsa vítima, se passava até mesmo por policiais. Então vamos assistir um dos vídeos dela em que ela se passa pela mãe de uma adolescente. Olha só como é que era a forma de atuação. Tudo encenação. A delegacia é um ambiente... Só um pouquinho, ó. Peraí, vamos organizar as coisas. O Lucas aqui, na verdade, estava falando do vídeo da mulher. Então vamos guardar ali o vídeo do delegado para depois, para a gente poder explicar tintim por tintim. Vamos primeiro ver como é que essas bandidas agiam. Roda aí o VT. E onde já se viu? Peguei o telefone da minha filha e essas porcaria aqui. O que tu tá pensando, seu pedófilo, seu doente? Onde já se viu fazer uma coisa dessa com a minha menina? Minha menina tem 13 anos, é só uma criança. Tu tá louco da cabeça? Tu acha que ela não tem pai nem mãe? Isso não vai ficar assim. Eu vou na delegacia, vou registrar uma ocorrência contra tu. Vou mandar o delegado te prender. Ai, Lucas Abate, olha, pro pessoal de casa entender, essas quadrilhas, elas fisgam os alvos na internet, nas redes sociais, lá algum homem. Aí elas mandam fotos, muitas vezes fotos tiradas da internet, de uma mulher e tal. E aí elas pedem, né, a troca de nudes, aí o homem vai lá e manda. E aí vem esse vídeo aqui, ó, dessa mulher aqui, dizendo ser mãe daquela menina e que aquela menina, na verdade, é menor de idade, que ele é um pedófilo e que ela vai na delegacia. E aí o homem, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Vou ser preso. Só que, além desses vídeos, elas também simulavam que iam na delegacia e faziam vídeos nessa falsa delegacia, né, Lucas? Primeiro elas cobravam diretamente. Olha só, eu descobri tudo, você está abusando da minha filha, eu quero um valor X, me paga agora para eu não denunciar. Se a vítima que estava sendo extorquida não pagasse, olha só o que elas faziam. Montavam uma falsa delegacia, gravavam um vídeo falando com um falso policial e, mais uma vez, mandavam para a vítima fingindo que tudo já estava registrado. Então vamos ver outro vídeo dessa golpista. Não aguento mais viver desse jeito. Eu não mereço isso, nem a minha filha. Entendeu? E onde já se viu? Agora reparou? Peguei o telefone Eu não aguento mais esses golpes dos nudes. Eu não aguento. Mas, gente, isso tudo é uma farsa, tá? E o pior é que não consegue nem fazer um teatro direito, né, Lucas? Ainda bem, porque daí muita gente acaba se ligando. Só que a maioria das vítimas vê isso e tá tão apavorado que jura que é ela. E aqui o escrivão, o agente da polícia, recebendo essa ocorrência, né, Lucas? E muitas vezes entra na história o falso delegado também, que entra em contato com a vítima e fala: olha só, a mãe da fulana veio até aqui, registrou a ocorrência, vamos acertar um valor, 30 mil reais, e a gente deixa assim?
E a pessoa já está pressionada com aquele vídeo da falsa mãe, com o vídeo da falsa delegacia, daqui a pouco vem um falso policial também, a pessoa se apavora e paga. Só que olha o curioso, Luciane, nesse caso aí, o que aconteceu? Esse vídeo viralizou, essa mulher pertence a uma quadrilha aqui do estado, só que ele viralizou. Então várias quadrilhas que não tinham nenhuma relação com essa mulher passaram a usar essas imagens também e certamente esse vídeo serviu para provocar golpes em todo o Brasil. Por isso a polícia não tem uma noção aí de quantas pessoas foram vítimas desse grupo. Agora repara, num vídeo ela tá loira, no outro é morena, nem parece a mesma pessoa, mas é. Tudo isso disfarce, segundo o delegado, e esse disfarce faz parte do golpe. Agora sim, podemos ouvir o delegado André Anicet. Tudo encenação. A delegacia é um ambiente forjado também, né? Com banner falso, com insígnias falsas, com falsos policiais, né? Então é tudo forjado. Ela também utiliza disfarces, né? Para não ser identificada. Mas felizmente a gente conseguiu identificar ela e prendê-la. Agora, 12:22, nós estamos falando de uma operação que hoje prendeu 3 mulheres aqui no Rio Grande do Sul, acusadas de fazerem parte dessa quadrilha, né, do golpe dos nudes. E, Lucas, além da mulher, essa atriz aí do Oscar da Sem Vergonhice, teve mais 2 que seriam exatamente o quê? O que elas fariam dessa quadrilha? Porque cada um ali exercia um papel, né? É horrível a gente falar isso, a gente não tá falando de teatro, de filme, só falando de um golpe, mas cada um tinha um papel. Então, a segunda presa de hoje é filha dessa mulher, participava também das extorsões, dos golpes, e até inicialmente a polícia imaginava que uma delas que gravava o vídeo era a mãe e a outra era a filha, só que não, era tudo disfarce mesmo, a mesma mulher gravava tudo. Mas a filha fazia parte do grupo e fazia parte das extorsões. Então, mãe e filha presas. E a terceira pessoa era uma mulher, foi encontrada lá em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Essa mulher tinha o papel de receber o dinheiro das vítimas. Quando a extorsão de fato se concretizava, quando a vítima decidia que ia pagar algum valor, era essa mulher, essa terceira pessoa, a responsável por receber esse dinheiro. Esse é um golpe, eu vou repetir esse termo aqui que até a gente já usou nas últimas semanas. É um golpe que o Rio Grande do Sul se tornou polo exportador. E recentemente operações lá no estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, essas investigações chegaram aqui no Rio Grande do Sul e muitas vezes ligadas a essas mulheres. E a gente pode ouvir um outro trecho do delegado em que ele explica que é um golpe sim que rodou o Brasil. Esse vídeo ele acabou sendo disseminado, né, como tivesse viralizado entre os criminosos e acaba sendo utilizado por eles, né, para toda espécie de extorsão sexual. Certamente ele foi difundido para todo o país, né, é utilizado para vítimas, tem vítimas por todo o país. Pois é, né, Lucas? Olha, é triste, porque a gente já tem aí o golpe do bilhete premiado, né, que nasceu lá no norte do estado, em Passo Fundo, e há décadas, eu diria há décadas, acaba atraindo vítimas de todo o país. E agora a gente tem o golpe dos nudes, que também nasceu aqui e está provocando vítimas em todas as regiões. Semana passada, inclusive, você trouxe a informação de que um idoso de Santa Catarina chegou a cometer suicídio porque não aguentou a pressão, a extorsão, não tinha mais dinheiro, achou que era um pedófilo e, na verdade, era tudo uma farsa, né, Lucas? E muitas vezes envolve não só o medo da polícia, mas também o medo da própria família descobrir. Por quê? Faz parte também do golpe escolher um perfil. Homens mais velhos, casados, com filhos, que teriam também um temor de terem essa relação extraconjugal, digamos assim, divulgadas. E muitas vítimas não suportam essa extorsão e foi o que aconteceu com esse idoso do estado de Santa Catarina. Agora deve ter gente certamente se perguntando, mas por que o Rio Grande do Sul acaba sendo a sede desses grupos? Eu conversei recentemente, Luciane, com policiais lá de Santa Catarina,
de São Paulo também, que vieram aqui ao Rio Grande do Sul cumprir esses mandados, cumprir prisões de investigações de outros estados. E eu perguntei para eles por que eles imaginavam que as quadrilhas aqui do Sul eram tão ligadas aos golpes, sobretudo o golpe dos nudes. E eles disseram que aqui tem um descontrole nos presídios. Aqui é muito fácil ter acesso ao celular, os presos conseguem ficar muito tempo ociosos dentro da cadeia para aplicar golpes. Então, isso reflete também uma falha no nosso sistema prisional, o que faz com que o nosso estado, infelizmente, esteja sendo conhecido fora, no resto do Brasil, como local com vários golpes, com várias quadrilhas especializadas em estelionato. Tá certo, Lucas. Pois é, infelizmente, né, Rio Grande do Sul, um polo exportador do golpe dos nudes. E eu vou deixar frisar aqui para vocês, ó. Se você receber o vídeo dessa mulher ou ali da outra, elas inclusive estão presas, mas a gente sabe que os vídeos acabam viralizando e circulando. Tá aqui, ó. É a mesma, tá? Só que ela tá ali disfarçada com uma peruca preta. Não é o que estão lhe dizendo, é cilada, gente. É golpe, é golpe. Então, ó, fixem bem a imagem dessas mulheres. É golpe, é cilada. Recebeu algum alerta. Vídeo dessas mulheres aqui dizendo, ai, porque minha filha é menor de idade. Não cai nessa, né, Lucas? Não cai nessa. E sempre vale alertar, nunca, isso jamais deve acontecer, um policial vai entrar em contato e cobrar para iniciar uma investigação. Isso não existe e, é claro, fica na cara que é uma fraude. Tá certo, muito obrigada, Lucas Abate. Agora 12h27. Vamos mudar de assunto, porque essa notícia é cruel e certamente, olha, nos deixa muito, muito triste, angustiado sempre que a gente acaba noticiando esse tipo de coisa aqui no SBT Rio Grande. Nós vamos falar agora com o delegado Mário Souza sobre esse crime, né, que custou a vida dessa criança aí maravilhosa. Delegado Mário Souza, sobre a morte desse bebê de 10 meses, morto pela mãe e pelo padrasto. É isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um caso que está sob investigação ainda, mas que houve uma prisão em flagrante decidida pelo delegado do nosso plantão 24 horas, na madrugada de segunda-feira, no qual ele decidiu pelos dados, né, dos médicos, dos enfermeiros, e pela história em descompasso do padrasto, que na realidade é um homem que a princípio morava poucos meses com essa mãe, e a história da mãe, autuar em flagrante. Também por algumas lesões bem importantes, aparentes, que a criança, né, falecida possuía. Houve essa autuação em flagrante, o judiciário homologou o flagrante e a delegada Carolina de Guaíba conduz agora em sigilo a investigação para aprofundar tudo o que tem acontecido, analisar as perícias que estão sendo feitas, e a gente deve, nas próximas semanas, ter o indiciamento final desse caso, mas o que fica muito exposto ali realmente é que a criança, ela sofria muito ali, ou ela tinha uma possibilidade de sofrer muito, tendo em vista diversas batidas, diversas lesões que ela tinha, que, segundo os depoimentos colhidos até o momento, são improváveis que não tenham sido causadas de alguma forma intencional. Então, é uma matéria complexa, sensível. O que nós temos, assim, objetivamente nesse momento, até resguardando o sigilo que é necessário, claro, é que foi autuado em flagrante e estamos aguardando agora o andamento da investigação de um caso que toda morte de criança é grave, a morte do bebê de 10 meses cheio de hematomas, certamente é um caso mais grave ainda que tem que ser apurado. Delegado, o meu colega Guilherme Roquete tem uma pergunta, mas antes deixa eu só esclarecer uma coisinha, porque ontem a gente noticiou esse caso aqui no SBT Rio Grande, né, esse caso que aconteceu em Guaíba. Inicialmente, os pais disseram que o bebê tinha engasgado, é isso? Algumas coisas que estão na investigação estão sob sigilo, mas essa questão foi trazida no depoimento do momento da prisão. Entendi. Sim, essa questão de que teria engasgamento. De qualquer forma, isso ainda vai ser apurado por perícia, mas de qualquer forma, a criança estava bastante machucada
e os elementos que o delegado do plantão tinha naquele momento, na avaliação jurídica que ele fez, e também depoimentos de médicos, Guaíba, enfim, da saúde, apontavam uma situação, no mínimo, de um crime, né, possivelmente de homicídio, por isso ele resolveu fazer a autuação. E agora a delegada Caroline vai conduzir as secretárias e as demais diligências do caso ao fim. Guilherme, com você. Delegado, então, satisfação em conversar com o senhor agora ao vivo. A gente estava falando no WhatsApp há pouco, né? Delegado, eu queria saber exatamente quem foi que levou essa criança lá para o hospital, porque a gente tem uma informação de que teriam sido até alguns vizinhos que levaram e os pais apareceram depois. Isso se confirma? Foram vizinhos? A informação trazida também no momento do flagrante, eu estou tendo aqui bastante cuidado, porque com a matéria complexa, claro, procurar sempre resguardar a criança. É que realmente quem entregou a criança teria sido vizinhos com os pais próximos, os pais teriam da casa, algo desse tipo, e entrega a criança. Mas de fato quem apresentou a criança no hospital depois e ficou ali foram os pais, ficaram ali foram os pais. E depois começou toda a questão de noticiar a Polícia Civil e passar a avaliação do delegado do plantão que fica localizado aqui em Canoas e a decisão que ele tomou em relação ao flagrante e depois a decisão também. E, como eu disse agora, a sequência, que é a investigação de uma forma bem serena, que tem que ser feita, apurando todos os dados que aconteceram e aguardando as perícias. E, delegado, vocês sabem se essa mulher ou esse homem já tinha algum antecedente ou algum histórico de agressões, algum antecedente criminal? A gente pode dizer que o homem tinha um antecedente, sim, isso aí também foi noticiado na PF por homicídio, e a mulher tem uma muita sobre análise devido a uma questão técnica de antecedentes, de forma de registro, o pessoal está apurando aí. Nossa, que horror, né? Guilherme, você tem mais alguma dúvida aqui com o delegado? É lamentável, a gente até se choca muito com essa situação, justamente por se tratar, né, de uma criança. E, delegado, na medida do possível, né, daquilo que o senhor puder nos colocar ali, essa região onde eles viviam é uma região talvez mais conflagrada ou não? O que o senhor consegue nos dar de detalhes aí dentro, claro, do que o senhor puder divulgar, já que essa investigação está em sigilo? Na realidade, a gente não pode divulgar onde eles moravam, né, nem como era colocado. Nada respeito ao ECA, né, protege as crianças. Então, eu não posso divulgar nenhum dado que possa apontar de onde vem a criança. O que a gente pode dizer é que eles eram moradores do município de Guaíba e que esse homem estava há poucos meses na residência com essa mulher que era mãe da criança. Perfeito. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, delegado Mário Souza, mais uma vez aqui com a gente, hoje ao vivo, no SBT Rio Grande. Realmente, né, a gente está sempre lá na Central de Polícia de Canoas, cobrindo operações, prisões, diversos casos de repercussão. O delegado Mário Souza sempre muito solícito com a gente. Agora, 12h33, um policial militar reagiu e matou um assaltante na Zona Norte, Guilherme. Esse caso aconteceu por volta das 8h30 da noite de ontem. O policial, ele estava do lado ali do Parque Germânia, na Avenida Veríssimo do Amaral, né? Justamente, como eu disse, do lado ali do parque, onde tem, num lado tem um mato de eucaliptos ali, de plantas, né? E do outro lado a grade do parque. Foi justamente então quando dois homens, um em cada moto, se aproximaram desse policial, sacaram as armas e anunciaram um assalto. O policial pegou a arma própria, retirou a arma, percebeu que estava sendo assaltado e reagiu. Ele acabou baleando então um dos suspeitos que morreu no local, né? Não chegou o policial a ser vítima, não sofreu nenhum ferimento, mas o suspeito sim, esse morreu no local. Ele conduzia uma moto Twister, uma Honda Twister, que acabou ficando por lá. O outro suspeito fugiu em alta velocidade. A gente sabe que ele foi em direção à Avenida Nilo Peçanha, mas por enquanto esse cidadão ainda não foi identificado. O policial, como eu te falei, Luciane, ele não ficou ferido, ele conseguiu, inclusive, né, se preservar ali no momento, e o local ficou isolado para perícia. Agora, Lu, 8h30 da noite, ainda está escurecendo e a bandidagem está na rua de moto. Pois é, e no local ali de muito movimento, né, muita movimentação, gente caminhando, correndo, praticando atividade física. Que pena que também é um ponto de criminalidade, de violência, apesar de que não tem mais local em Porto Alegre ou no estado que não haja violência, infelizmente. Agora, 12h35, vamos mudar um pouquinho de assunto, respirar, porque tá pesado, eu sei. Então, respira, vamos falar de oportunidade. Você que está procurando uma profissão ou até mesmo pensando em trocar de área, já pensou em ir para a área da saúde? O Senac tem diversas opções, entre elas o técnico em enfermagem,
que está em alta no mercado de trabalho. Confere só. O curso é oferecido em 13 unidades do SENAC no estado e tem duração de 1.600 horas. Em menos de 2 anos, o aluno estará pronto para atuar na área, dentro ou fora de hospitais. Desde o começo da pandemia, o setor aqueceu e a procura por profissionais qualificados segue em alta. Ela aumentou a demanda, os hospitais, as clínicas, né? Então abriu muito as portas para esse mercado, para esses profissionais. O técnico de enfermagem não é diferente, ele é um profissional que de todos é o que mais, em questão de número, né, dentro das equipes, ele compõe, então, e realmente durante a pandemia teve um crescimento, um aumento gigantesco dessa demanda. Quem passou pelas salas de aula do SENAC confirma. A qualidade do curso abre as portas do mercado de trabalho. Eu fazia graduação de psicologia, né, e tranquei a faculdade. E aí procurei o curso técnico para me inserir mais rápido no mercado de trabalho, né? E o SENAC tem um conceito muito bom nisso. Demorou em média uns 2 meses para me colocar dentro do mercado de trabalho, foi bem rápido. Hoje em dia eu trabalho no Hospital Universitário da Ubra, né? Eu estou na UTI neonatal. Para se inscrever, basta ter 17 anos e meio e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio. Atualmente, as aulas acontecem no turno da manhã ou da noite. Para mais informações, acesse o site senacrs.com.br ou procure a unidade mais próxima de você. Recomendo o SENAC. Fortemente recomendo o SENAC. Que baita dica, até porque agora na pandemia as pessoas começaram a enxergar, por exemplo, que técnico de enfermagem, né, tá ali e é essencial, por exemplo, na rotina hospitalar, não só o enfermeiro, mas também o enfermeiro, fisioterapeuta, médico, enfim, ali tem uma oportunidade, né, o técnico em enfermagem. E o Guilherme Roquette já está aqui comigo, porque tem informações, Gui, sobre o auxílio inclusivo de Santa Maria, uma medida que a Prefeitura criou para ajudar os mais necessitados, é isso? Que bacana, hein? Pois é, que bom, Luciane, que essas medidas elas estão se proliferando aí, né? A gente já teve o auxílio emergencial do governo federal, o devolve ICMS do governo do estado aqui, e agora essa iniciativa ela é justamente da Prefeitura lá de Santa Maria. Então a gente vai ouvir um pouco do prefeito Jorge Pozobon para saber como é que isso aí vai funcionar. O auxílio inclusivo foi feito um cadastro, ou melhor, se tem o cadastro, são 8.111 famílias que estão em extrema vulnerabilidade. Eu tenho usado até uma expressão, extremada vulnerabilidade. Então, esse cadastro não é o Pozobon que escolhe botar o Pedro, o Paulo ou o Rogério, não, é um cadastro lá que é do cadastro único de assistência social, onde lá foram feito um recorte das pessoas que estão nessa extremada pobreza, que é assim que eu chamo. Então, a partir daí, nós criamos o auxílio inclusivo, né? São 2 parcelas de R$200, que vai ser entregue no cartão pessoalmente, aí não é, vou levar para o meu primo, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu sobrinho, não é, pessoalmente, que vai ser entregue o cartão. São 2 parcelas de R$200. Que bacana, hein, Guilherme? Ainda mais agora, né, na época de pandemia, fim de ano, as coisas subindo de preço. A gente está sempre aqui falando de reajuste. Que bom que as prefeituras, como a de Santa Maria, estão criando programas, né, para beneficiar quem mais precisa. Isso é o que a gente é o que mais faz falta nesse momento, né, Lu? Que a gente tá tudo mais caro, tudo subindo e a gente precisa desse tipo de auxílio. Até porque também tem uma outra situação lá em Santa Maria, Lu, de pessoas que não conseguem sequer pegar ônibus lá na cidade. E o prefeito Jorge Pozobon também explica como é que vai funcionar esse outro auxílio que se pretende dar. As pessoas não têm dinheiro para comer. A verdade é essa, tem pessoas que estão com dinheiro para comer. Eles vão ter dinheiro para pegar um ônibus, para ir no mercado, comprar alimentos com o valor do cartão inclusivo? Não. Então, nós estamos entregando também, junto ao cartão do auxílio inclusivo, mais um cartão que as famílias terão 16 passagens. Então, são 16 passagens para auxiliar aquelas famílias que precisam ir no mercado. Que interessante que outras prefeituras se inspirem, né, nesse exemplo aí que chega de Santa Maria. É verdade. Tem tanta gratuidade no ônibus, por que não mais essa, né? Pelo menos, ou trocar uma pela outra.
Com certeza. Obrigada pelas informações, Guilherme Roquette, direto da redação. 12h40 e daqui a pouco tem esporte. Matheus Schenck pode chegar mais, porque eu sei que tem Grêmio, tem Flamengo na Arena. Ai, hein? Será que o Renato Gaúcho vai facilitar a vida do tricolor? Duvido, né? Duvido. Eu também duvido, Lu. Boa tarde a todos. E daqui a pouquinho tem ainda o dito áudio do Paulo Paixão. Ouviu, Lu? Ouviu? Eu ouvi. É pesado, né? Pesado que falou Paulo Paixão. Mas ouso dizer que não falou tantas coisas que o pessoal no Inter não concorda. O pessoal no quem Inter diga concorda. que falou verdades. Falou verdades. Daqui a pouquinho a gente mostra e tem ainda Champions League. Hoje tem Barcelona e Benfica, 5 da tarde, jogão. Everton, Cebolinha em campo, a Lu morrendo de saudades. Ai, cada vez que eu Tá de vejo azul? ele, eu lembro aqui. Tá de azul de novo? Tô! Então tá, daqui a pouquinho tem muito esporte aqui no SBT Rio Grande. Então a gente já volta, não saia daí. A vinheta já avisou, então chega mais aí, Matheus Schenck. Hoje tem Grêmio e Flamengo aqui na Arena. Jogo decisivo, né? Pra luta aí contra o rebaixamento. Agora vamos falar antes aqui da polêmica aí, ó. No co-irmão, que rendeu até uma demissão. Rendeu demissão, é verdade. Ontem, um dia bastante polêmico no Beira-Rio. Boa tarde para você em casa, boa tarde a todos. Paulo Paixão não é mais o coordenador da preparação física do Inter. Isso porque vazaram áudios dele criticando o elenco, criticando jogadores, criticando até a forma como a direção não investiu para essa temporada de 2021. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos ouvir o dito áudio. O que disse Paulo Paixão que rendeu a demissão para ele? Vamos rodar. Diego olha para trás pro banco, é só garoto. É o Bosquila enganador, que não é mais garoto, coisa ali, o resto tudo garoto, entendeu? O time vai ter que contratar, se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar. E trocar umas peças aí, umas peças que já estão, sabe, em termos de clube, muito tempo. Faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Costa com, entendeu? Tem que fazer, compadre, tem que renovar, vestiário, entendeu? É muito tempo ali, enfim. É difícil, meu pai, é difícil. O treinador olha para trás assim, aí o Renato olha para trás, caramba, a Arrascaeta, não sei quem. Quer dizer, esse entendimento, eu sei que nós temos, né, pai? Sou da bola, uma vez que eu falei. Mas é fundamental esse papo de roda, entendeu? Esse papo na roda é fundamental. Ele vai ajudando acima de tudo, a gente tem conversado, sabe, com o presidente, tudo isso. Não vai poder, não dá para olhar para trás e vou fazer o quê? Não pode ser assim, não. Rapaz. Bosquila enganador. Nossa. Depois disso aí, a direção do Inter esteve reunida a tarde toda com o Paulo Paixão e no início da noite saiu o anúncio da demissão. Ele pediu para sair, disse que não tinha mais clima, pediu desculpas num vídeo que o próprio Inter divulgou para a imprensa. Mas para falar sobre isso, para falar sobre Champions League, o cara que a gente vai entrevistar agora também jogou no Palmeiras, poderia até falar de final de Libertadores. Haja assunto! Daniel Carvalho, muito boa tarde para você, ídolo colorado. Daniel, climinha esquentou no Beira-Rio, rapaz. Tudo bem, gente? Esquentou, né? Mas eu acho que ele não mentiu. Vou ser bem sincero, eu conheço o Paixão, trabalhei com ele no CSKA, trabalhei com ele na seleção, enfim, conheço muito bem a índole do Paixão. E eu acho que ele não mentiu mesmo. Tu olha pra trás, quem é que vou colocar pra jogar? Olha o que é. Eu brinco, né? Que muitas vezes as pessoas me criticam que em 2008 eu não joguei. Mas, gente, em 2008 eu não joguei porque eu tinha Nilmar, D'Alessandro, Alex, Andrezinho, Tyson. Aí eu não tinha que jogar mesmo. Olha quem tinha pra jogar no meu lugar. Era um baita de um cano de time. Aí tu olha agora pra trás, o time do Inter, infelizmente, em termos de grupo, é muito fraco. Mas, claro, dentro do parecer ali do Paixão, a posição que ele tinha no clube, não podia ter vazado esse áudio. Mas pode ter certeza. O que o Paixão falou, 98%, 99% do clube deve falar a mesma coisa. A única coisa é que eles não expõem essa informação para fora. Pois é, Daniel, esse áudio ali começou a circular nas redes ali no início da tarde, né? E de tarde no meio da tarde teve o treino com o Paixão presente. E a gente tem as informações de que tava um clima bem ruim
acabou se tornando insustentável, né, para o Paixão continuar no cargo, né, Daniel? Sem dúvida, mas eu acho que o Paixão que pediu demissão, pelo pouco que eu escutei, né? Eu liguei para o Túlio, que é um fisioterapeuta que trabalhou conosco. Inclusive, eu acho que foi o Túlio que passou a notícia para o Paixão desse áudio vazado. Mas eu vou te dizer que, conhecendo bem o Paixão, isso daí o próprio Paixão pediria a sua saída, né? Mas eu continuo tendo a mesma opinião que ele. Acho que o grupo do Inter é muito fraco, principalmente quando olha para o banco de reserva. Mas, infelizmente, esse amigo encaminhou para outras pessoas, é que nem a gente fala, né? Todo amigo tem o melhor amigo, aí é complicado. Então, eu acho que se eu sou o Paixão, já que eu pedi demissão, já que passei esse constrangimento, eu colocaria na roda quem é esse amigo que ele mandou o áudio e vazou, para passar vergonha também, para passar constrangimento, porque isso daí com certeza não é amigo. Eu diria que é um ex-amigo agora. Ô, Daniel, para falar com você sobre Champions League, hoje tem Barcelona e Benfica, 5 da tarde, jogão na tela do SBT. Daniel, o clima de Champions é diferente, né? Você que jogou tantos anos no CSKA, lá na Rússia, sem dúvida é diferente Champions, né? O clima, a atmosfera é muito diferente, né? É diferente, sem dúvida nenhuma. Tive a oportunidade de jogar várias Champions League, né? Eu acho que é o sonho de qualquer jogador e a gente brinca. Só naquele momento que tu entra em campo, tá enfileirado pro hino da Champions League, ali a câmera passando na tua frente, aquela musiquinha tocando, até eu falo e chega a arrepiar. É uma coisa muito bacana, né? E ali, antes do início da nossa conversa, tu brincou que poderia falar de Libertadores, porque eu joguei no Palmeiras. Posso falar de Campeonato Brasileiro, que joguei no Atlético Mineiro também. Então, eu acho que na minha carreira eu tive bastante sorte, né? Joguei nos clubes, nos grandes clubes, e principalmente a oportunidade de jogar várias Champions League, jogando pela Europa toda. Então, sem dúvida nenhuma, o jogador que tiver a oportunidade de conseguir realizar esse sonho, ele vai levar pelo resto da vida. Daniel, brigadão pela tua participação conosco e fica o convite para você e para todo mundo que está em casa. Barcelona e Benfica hoje às 5 da tarde, beleza? Estaremos ligados ali com certeza, porque a Champions League está sendo o maior sucesso aí com vocês no SBT. E eu te convido, Daniel, para você e todo mundo que está em casa assistir a nossa chamada especial para esse jogão. Hoje tem Liga dos Campeões ao vivo aqui no SBT. Barcelona e Benfica. Vai ser a estreia do ídolo-chave como técnico do Barça na maior competição de clubes do planeta. Só que a missão é dura, viu? Precisa superar ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Jesus do Benfica, que venceu o último encontro entre as duas equipes por 3-0. Agora, quem vencer se aproxima muito da vaga nas oitavas de final. É hoje, 15 para 5 da tarde. Eu espero você. Ô, Daniel, parece que vai ter temporal hoje. Lu, me explica essa história. Temporal, Estael Cias aqui mandou previsão de forte chuva para a região de Catalunha. Mas eu vi aqui que os torcedores dizem nem chuva nem frio vão esfriar o clima desse jogaço. Então tá. Ô, Lu, vou te fazer uma perguntinha. Será que o Renato vai facilitar pro Grêmio hoje? Queria, né, mas... Sabia que em 91 rolou um papo desse? Há 30 anos. Se liga aí. Hoje eu vou te contar uma história que completou 30 anos não faz muito, assim que nem eu. Não sou mais nenhum guri, não. Bom, a gente vai viajar para 1991, ano do primeiro rebaixamento do Grêmio. Mas calma, torcedor gremista, fica aí comigo até o final. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que te contar que o Brasileirão de 91 era bem diferente do Brasileirão de 2021. O Campeonato Brasileiro daquele ano, em 91, ele terminava no primeiro semestre. O segundo semestre era reservado só para a Copa do Brasil e também os campeonatos estaduais. Portanto, em 19 de maio de 91, rolou a última rodada da primeira fase. E, rapaz, a primeira fase do Grêmio foi tenebrosa. O Grêmio chegou na última rodada com grandes chances de ser rebaixado. E o jogo do Tricolor era contra o Botafogo no estádio Caio Martins. Botafogo sabe de quem? Pois é, Valdir Espinosa, Paulo Roberto, De Leon e Renato Gaúcho. O Renato Portaluppi enfrentaria o Grêmio podendo rebaixar o Tricolor. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na semana do jogo, o Renato alegou uma contusão e ficou de fora da partida. Mas o que se fala é que ele forjou essa lesão. É uma das lendas do futebol que nunca foi confirmada. Dizem as más línguas que o Renato estava bem, mas não queria participar do jogo que iria rebaixar o Grêmio, o time do coração dele.
E, aliás, não era só isso que corria nos corredores lá do Botafogo, não. O próprio Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, nos lembra um outro momento dessa história. Durante a semana, acusações de que iríamos facilitar. O Botafogo não interessava melhorar na tabela ou não, mas outras equipes também poderiam ser rebaixadas, mais especificamente o Vitória da Bahia. E no Botafogo ainda tinha Renato, Paulo Roberto e De Leon. Foi muito difícil. Ali tinha um torcedor, mas tinha um profissional. E o profissional tinha que estar acima do torcedor. Seja como for, o Botafogo acabou vencendo aquela partida. O Renato não jogou, mas o Fogão venceu por 3-1 e rebaixou mesmo o Grêmio para a segunda divisão. Era a primeira vez que isso acontecia. Ah, um detalhe. Sabe quem é que jogou no Grêmio no segundo semestre daquela temporada? Ele mesmo, Renato Portaluppi. Infelizmente a gente vive num país cheio de inflação. Todo dia a inflação está subindo e uma proposta dessa eu não poderia recusar. Eu sinto muito. Esse papo de inflação lembra 2021, né? Enfim, seja como for, a lenda é essa. Renato não teria jogado porque não queria rebaixar o Grêmio. E hoje à noite, será que ele vai tentar dar uma ajudinha, escalando um time reserva, misto? A gente vai descobrir hoje, às 9h30 da noite. Daniel Carvalho, vou te fazer uma pergunta direto e reto. O Grêmio será rebaixado? Olha, eu também sou direto e reto. Eu, como gaúcho, não gostaria para o futebol gaúcho, mas eu, como torcedor, gostaria que tivesse o clássico Brasil e Grêmio o ano que vem, mas infelizmente o Brasil também caiu para a Série C, então eu acredito que o Grêmio vai cair, sim. Eu, como torcedor, gostaria, sim, que caísse, mas eu, como gaúcho e gostar de futebol, sem dúvida nenhuma, para o nosso estado, quanto mais clubes na primeira divisão, melhor, mas eu queria ter a oportunidade de assistir o ano que vem Brasil e Grêmio, mas infelizmente não vou conseguir. Agora, ou vou ver só o Grêmio na Série B, mas com o Brasil, infelizmente, não. Eu, até porque eu sou de Pelotas aqui, torço muito para os times da cidade. Pode ter o Grenal, né? O Grêmio Náutico, né? Pode ser, mas aí olha que eu tô aqui, estou no recinto. Não, mas... eu vou te dizer, eu particularmente estou gostando de ver esse finalzinho do Grêmio. Eu, sinceramente, hoje eu não tenho certeza se vai cair. Mas será que vai facilitar, Daniel? Será que o Renato facilita? Olha, nós vivendo um pouquinho esse mundo do futebol, aonde o Grêmio vai treinar no CT o Flamengo vai treinar no CT do Grêmio. O Flamengo treina na arena, o Flamengo... Olha, isso daí tá muito estranho. Quer liberar o CT, eu te libero, mas depois tu resolve pra mim à noite lá, tu me ajuda. Legal. Daniel Carvalho, muito obrigado pela sua participação e fica o convite para você acompanhar com a gente hoje, Barcelona e Benfica, às 5 da tarde, beleza? Estaremos lá assistindo e, se Deus quiser, ano que vem o CSKA volta de novo. Depois de 21 anos, o CSKA ficou fora dessa Champions League, mas o ano que vem tomara que volte. Valeu. Falam, inclusive, que o Wagner Love vai voltar para o CSKA para encerrar a carreira lá. Lu? E convidamos vocês também para assistir agora o programa Grande Final Libertadores 2021. Começa agora, em instantes. Por isso a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente volta 11h30 da manhã de novo, né, Matheus Schenck? Aqui. Tchau, tchau.